Então, todos bem, espero que todos sejam bem, sejam bem-vindos aí, mais um estudo de terça-feira. E eu, eu de novo queria dedicar aqui a memória da Ruth Bat Rachel, esse estudo, né? Que a Hashem a tenha lá perto dele. E eu não queria me estender muito nesse assunto, que a gente já falou um pouquinho aqui no começo, mas esse episódio que aconteceu com um dos membros de um dos maiores podcasts aqui do Brasil foi um demonstrativo bem assustador de certas coisas, né? Eu li algumas estatísticas do aumento do antissemitismo e do neonazismo aqui no Brasil, né? E é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Nunca esquecer do Holocausto é uma coisa muito séria, né? Às vezes a gente meio que fala por falar, porque é do dia e tudo mais, mas é importante lembrar não só no Yom HaShoah, mas no momento inteiro, né, das nossas vidas, para não abrir espaço para esse tipo de coisa, né? Eu não vou comentar o que foi dito, porque não é necessário, meio que todo mundo já deve estar sabendo, mas é engraçado isso teve... Bom, engraçado, né? Irônico isso ter caído justamente no dia que eu vou comentar de uma coisa que leva isso em consideração, enfim. Vamos começar de fato e vamos ver até onde a gente consegue explicar hoje. Tetzaveh é uma daquelas parashot que tem uma coisa diferente, né? Tetzaveh, a partir do primeiro momento que Moshe é citado em Shemot, Moshe aparece em todas as outras parashot a partir daí, todas elas, menos em Tetzaveh. Tetzaveh é a única parashá que não cita o nome de Moshe, e isso é bem interessante porque justamente nessa parashá a gente vai falar do que a gente chama de Bigdei Kehuná, de como seria confeccionado, de como que ela deveria ser. O que é a Bigdei Kehuná? Seria as roupas dos Kohanim, tanto dos normais, dos Kohanim padrões, quanto do Kohen Gadol, né? Principalmente muito é dito da Bigdei Kehuná do Kohen Gadol, né? E a partir de um pouco, assim, não vai ser necessário o que a gente falou semana passada, quem não veio, quem não teve a oportunidade de ver no YouTube, eu queria continuar com a ideia do Mishkan. E muito por causa do tabernáculo, no caso, né? E muito por causa de uma pergunta que foi feita no final, onde a gente tem nossas discussões mais abertas, né? Porque o conceito em si de construir uma casa para Hashem deveria ser no mínimo surpreendente pra gente, devia ser estranho, a gente não devia ver isso com uma certa normalidade, mas de alguma forma a gente está acostumado com essa ideia. Até porque já passou um certo tempo, né? E a gente sempre fala de sinagoga, a gente sempre fala de templo, do segundo templo, do primeiro templo, do terceiro templo, Bezerra Hashem vai vir logo. Do Mishkan, que foi o exemplo que a gente deu que a gente falou semana passada. E a gente fala dessas coisas o tempo inteiro, né? Então parece meio óbvio pra gente, a partir dessa quantidade de vezes que a gente cita essa ideia, construir o Mishkan. Mas se a gente voltar na acepção da ideia, é estranho. Porque Hashem não precisa de casa, Hashem não está dormindo na rua. Né? Ele está dormindo num banco na rua que precisa de uma casa. Não é isso. Né? A ideia do Mishkan é tão estranha que tem um Midrash que conta que Moshe ficou meio que em choque quando ouviu de Hashem que deveria ser feito. Né? Então, como é que Hashem, que é um ser absolutamente transcendental, poderia estar contido num local que é, por definição, finito, porque está na Terra? Né? Definição, ainda mais o Mishkan, que tem medidas, né? Tem medidas finitas. Como é que isso é possível? A verdade é que o judaísmo ele opera numa espécie de um paradoxo. Tá? E essa é a experiência que a gente acaba vivendo dentro do judaísmo. Hashem sendo completamente transcendental, mas ao mesmo tempo também sendo meio que pessoal, né? No sentido de que existe a possibilidade de aproximação e de um relacionamento com Deus. Né? A gente pode sentir falta de várias coisas na nossa vida, mas a gente também pode sentir, falar, ouvir Hashem. E como é que isso é possível num contexto de uma coisa muito transcendental, de uma coisa que é absolutamente transcendental, na verdade? Né? E essa é uma discussão interessante que tem no Kuzari, né? Um livro que é um clássico dentro do judaísmo do Rabbi Mordechai Levi. E
os filósofos citam essa ideia, né? Quando o rei lá dos Kuzari vai perguntar para os filósofos o que é Deus, basicamente, eles respondem, não, esse ser transcendental que cuida de tudo, mas ele é absolutamente impessoal, não tem como, né? Mas tem uma ideia que, no fim das contas, isso que permite a formação tanto dos céus quanto da terra, isso permite a criação do homem, como o homem é descrito na Torá, sendo imagem de Hashem. É essa espécie desse paradoxo, essa dualidade, vamos dizer assim, porque é o jeito da gente entender, não é uma dualidade, é a essência de Hashem é essa. Mas é pra gente tentar entender isso, ele é ao mesmo tempo transcendental e pessoal, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, quem me conhece já deve ter ouvido algumas vezes, mas eu uso, tem um certo tempo que eu não uso aqui, que Hashem obviamente não cabe nas nossas cabeças. Não é nosso serviço entender o que é ou quem é Hashem, né? Se Hashem é uma coisa infinita, como é que você vai caber o infinito dentro da sua própria cabeça? Isso é impossível, né? A gente nunca vai ser capaz de entender Hashem, a verdade é essa. Mas, obviamente, tem gente que explica isso de uma forma muito melhor do que eu. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, no Derech Hashem no número 1. É necessário saber que a verdadeira natureza de Deus não pode ser entendida por nenhum outro ser, senão por ele mesmo. Ou seja, só Hashem pode entender a própria natureza. A única coisa que devemos saber sobre ele, que sabemos sobre ele, é que ele é perfeito de todas as formas possíveis e desprovido de qualquer deficiência. É só isso que a gente sabe. Tá? Então, dito isso, mesmo Hashem estando muito além dos nossos entendimentos, existe alguma coisa pessoal envolvida nessa história toda, né? O que a gente sente aqui agora, por exemplo. E essa ideia também surge dentro das nossas rezas, né? Em determinado momento no Shaharita a gente fala Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melorat Kevodô, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Beleza, a gente está chamando ele de 3 vezes de Kadosh, de santo. O que é isso? O que é ser santo? Né? Essa é a pergunta que aparece. O que é ser santo e por que a gente tem que falar 3 vezes? É uma palavra muito mal usada nos dias de hoje, no fim das contas, né? A gente usa para diversas coisas que não deveria. Mas cabe observar o hebraico nessas horas. Kadosh quer dizer o quê? Kadosh quer dizer separado. Uma coisa que é separada, que é diferente, né? Que destoa, vamos dizer assim. É uma pessoa que é considerada santa, que é Kadosh, ela é uma pessoa separada, é uma pessoa diferente. Um lugar santo, sagrado no caso, também é separado. O Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais santo sagrado dentro do judaísmo, é muito bem separado, ao ponto de só poder se entrar dentro desse lugar uma vez por ano, em certas determinações, certo? E aí vem a segunda pergunta, o que quer dizer falar isso 3 vezes? Por que a gente fala Kadosh, Kadosh, Kadosh? Separado, separado, separado. Diferente, diferente, diferente. Tá bom, legal. Mas o que quer dizer? Basicamente quer dizer o quê? Que Hashem está separado da terra, está separado dos céus. Ou seja, ele vai muito além do nosso entendimento. É isso que a reza está dizendo. O resto do verso diz o quê? Senhor dos Exércitos, e a sua glória preenche o universo. É isso que quer dizer o final da frase. Tá? Então, apesar de separado, de não poder ser contido no universo inteiro, no cosmos, o que quer que seja, ainda existe a possibilidade, até para o pobre coitado do homem, aqui na Terra, criar um relacionamento com Hashem, porque a glória dele preenche o universo. Estudar a Torá de Hashem, falar com Hashem, sentir Hashem. Essa ideia é praticamente paradoxal. E aí fica importante a gente tentar entender uma coisa. A palavra de Hashem, a partir desse momento, sendo ele um ser completamente transcendental, torna-se uma coisa muito importante. A palavra de Hashem é muito importante a partir daí. Porque se ele não fosse transcendental, a palavra dele também seria limitada e também teria uma duração, vamos dizer assim. Não, só até aqui que vale. Mas por causa desse aspecto transcendental, que a gente tem essa importância da Torá. Tá? Por isso que a Torá é tão importante. Mas isso também cria um problema pra gente. Por vir de uma coisa transcendental, ela é muito mais difícil do que ela parece. E às vezes a gente acaba não entendendo coisas que
estão bem, bem descritas lá, mas a gente entende do jeito errado porque a gente simplesmente lê do jeito que a gente quer. Mas existe sim, de qualquer forma, a capacidade de entender a Torá. Isso para as nossas vidas, no caso. Hashem dá essa capacidade pra gente. Tá? Cada um com a sua, obviamente. Né? E tem pessoas que têm mais, inclusive de onde vem esses estudos. Né? E com isso ele acaba permitindo que a gente tenha um relacionamento com ele. Eu falei acho que semana passada isso. A nossa reza é a gente falando com Hashem. Estudar a Torá é a gente ouvindo Hashem. Então isso cria uma dinâmica de um relacionamento. E aí na semana passada, a pergunta que gerou essa discussão toda de hoje é: o Mishkan foi construído, a ideia do Mishkan, o mandamento de construir um tabernáculo e fatalmente um templo, seria ou não uma resposta ao bezerro de ouro? Ao Reta Egel, que a gente chama, né? A transgressão do bezerro de ouro. Né? É isso? Isso existe por causa do bezerro? Ah, mas o bezerro só é semana que vem. Sim, mas o Urash diz que não existe ordem cronológica na Torá. Não importa. Que veio. Se está no capítulo 3, não quer dizer que está antes na história do capítulo 10, entendeu? Essa ideia não existe. O Nachmanides, o Ramban, ele comenta uma coisa muito interessante a partir dessa pergunta. O propósito do Mishkan e, consequentemente, do templo seria a institucionalização dessa glória de Hashem, dessa presença de Hashem que foi vista no Sinai. Que foi um evento único. A revelação do Sinai não aconteceu de novo. Né? O que aconteceu ali? O povo inteiro viu o céu se abrindo, ouviu e viu a voz de Hashem. Tá? Então, a gente tem que pensar a partir daí. O que é que o povo fez logo depois dessa experiência, que foi única? Né? No dia seguinte devia estar todo mundo assim ainda, pô, isso aqui foi meio doideira. Né? Mas, depois, o que aconteceu? Aí que vem a grande intriga quanto ao Mishkan. Né? O que veio depois foi o Reta Egel, foi o bezerro de ouro. Ou ele foi construído por causa do Reta Egel, ou ele é independente desse problema, vamos dizer assim. A gente sabe muito bem o que aconteceu depois. A gente sabe que 40 dias depois do episódio maravilhoso e único do Sinai, a gente viu uma tragédia, que foi o bezerro de ouro. E aí uma das formas de pensar sobre essa pergunta seria, mesmo que na ordem da Torá existe esse mandamento antes do Reta Egel, considerando a ideia do Rashi, que não existe ordem cronológica na Torá, se a gente reconstruir a ideia, Moshe ainda não subiu para o Sinai, aliás, acabou de subir para o Sinai e ainda não desceu, ou seja, cronologicamente Moshe subiu, mas ele só desce quando vem o bezerro, certo? Então ele sobe, quando ele desce acontece o bezerro. Então cronologicamente ele ainda está em cima do Sinai, então pode não ter recebido o mandamento. Tá? E ele só vai fazer isso de descer semana que vem. E quando ele fizer, ele vai ver o que ele viu. Então essas instruções foram dadas antes ou depois? Né? Se foi antes do bezerro, o que acontece? Né? Se foi dada depois do bezerro, depois do povo deve ter sido perdoado, gera uma pergunta complicada. Né? Se é depois, é porque o ser humano, para ter um relacionamento com algo transcendental, como se a Hashem tivesse dito, não, vai ser muito difícil para eles entenderem isso aqui. Então vamos fazer uma coisa para sempre lembrar o povo dessa relação. Como se fosse algo palpável. Isso seria o Mishkan para quem acredita que é uma ordem a partir do bezerro, depois do perdão do povo. Como que faz isso palpável? E Hashem diz, constrói o Mishkan. E aí que vem a grande frase da semana passada, que eu não citei, né? Eu devia ter citado, eu acho. Faz o Mishkan. E Hashem diz que a presença dele vai poder ser sentida. Ele usa a expressão Veshachanti betocham, né? Eu habitarei dentro deles. No meio deles. E aí vários comentaristas dizem que é isso.
é uma reação ao bezerro, que dá essa conotação meio negativa para a mitzvah de construir o templo, né? Porque, no fim das contas, então seria melhor não ter, né? Se é uma reação ao bezerro. O Nachmanides, o Rambam, ele rejeita completamente essa ideia. Ele fala que isso não é possível porque uma coisa tão significativa, tão kadosh, tão santa, o lugar mais santo de Jerusalém, não pode ser o plano B. Como que é possível isso ser o plano B? A ideia dele é que isso é parte, sempre foi, do plano original. E tem um verso que sustenta um pouco esse pensamento. Não é óbvio, mas sustenta. Número 2. Shemot 3:12. E disse, isso é Hashem, né? Porque estarei contigo, isso é Moshe, o primeiro encontro de Moshe com Hashem, né? Moshe encontra com Deus e isso é durante a discussão da arbusto. Porque estarei contigo e isso será para ti o sinal que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esse monte. Você vai voltar aqui e vai servir. O que seria essa adoração? A palavra aí é Tavdun, né? O que seria essa adoração? Quer dizer adorar, literalmente, né? Mas aqui vem o remes, aqui vem a conexão, né? Tavdun está ligado com... Isso se refere ao Avodat HaMikdash. Se refere ao serviço que acontece dentro do templo. Então vocês vão servir no templo aqui, né? O processo de sair do Egito, que a gente já comentou antes, ele depende de, na verdade, ele contém 3 elementos. O primeiro é a saída do Egito em si, fisicamente. O segundo é a chegada no Sinai. E o terceiro é o quê? O terceiro incluiria a construção do templo, para essa ideia. Não para outra, mas para essa ideia sim. E aí é importante a gente voltar para uma ideia anterior, que já foi discutida. O livro de Shemot, o livro do Êxodo, recebe o nome em português de Êxodo por quê? Porque esse é o grande assunto da história. Tanto que dentro de Hazal, dentro dos escritos dos nossos sábios, o nome é Sefer HaGeulah, é o livro da redenção, né? Mas o povo meio que se redime no 15º capítulo, ainda tem muito livro pela frente. Como é que funciona isso? Se é o livro da redenção, não tem o que continuar depois disso. Mas aí que vem a parte brilhante da Torá. Qual que é o último verso do livro? Número 3. Ki anan Hashem al hamishkan yomam. Porque a nuvem de Hashem estava sobre o tabernáculo aquele dia. O último passuco do livro de Shemot diz que a presença de Hashem pairou sobre o Mishkan. Basicamente é isso que está dizendo. Então completa. Hashem, a glória de Hashem agora descansa. E o que quer dizer isso? Que a ideia de Sefer HaGeulah não pode terminar até que a glória de Hashem seja manifestada de alguma forma naquela casa que ele pediu. Tá? E o Ramban diz que por causa disso, a construção do Mishkan é sim parte integral do Sefer HaGeulah. É parte final, no caso, né? Do Sefer HaGeulah, do livro de Shemot, do livro de Êxodo. E Moshe ouviu que ele voltaria nessa montanha para adorar Hashem. Isso não quer dizer que é uma rezinha rápida de 15 minutos. Tá? A ideia do Mishkan é que a experiência única, de novo, como diz o Rambam, fosse institucionalizada naquele lugar, ela virasse uma realidade naquele lugar. E o que isso quer dizer? A gente tem que entender que a revelação do Sinai foi quando Hashem e o povo se conheceram de fato. Foi um primeiro encontro. Mas a gente tem que transformar isso no relacionamento. Né? Isso é parte da nossa consciência coletiva. Não adianta ficar só, lembra o que aconteceu aquele dia? Não. Todos os dias a gente tem que saber que a gente está recebendo a Torá. Isso é muito difícil de fazer. Então o templo ajuda com isso. Mas a grande questão é a Irat Shamayim, né? A Irá é uma palavra ruim pra caramba de traduzir, mas que é ao mesmo tempo reverência, um temor, e é uma maravilha ao mesmo tempo. Isso fica onde? A Irat fica onde? E aí, segundo Rav Hutner, no livro que ele escreve sobre Purim, ele acaba citando Rabbeinu Yonah, e ele diz que ele acaba explicando que você pode dizer quem é alguém
a partir das coisas às quais a pessoa dá valor. Entendeu? Aquilo que você sabe que ele nunca abandonaria, aquilo que você sabe que ele abandona sem pensar. Né? Se ele se agarra muito às coisas físicas e não quer abandonar aquilo de jeito nenhum, ele é uma pessoa muito ligada ao material. Você é uma pessoa que essa coisa vai voltar, vai passar, dinheiro vem e volta, tanto faz. Vamos usar para a coisa certa. Ele é bem mais ligado no lado espiritual. Exemplo, né? Isso, no fim das contas, define quem a pessoa é. E porque essas coisas, a gente tem que se perguntar o que é que faz o nosso coração bater mais forte? O que é que me deixa entusiasmado? São coisas que a gente pode chamar de kadosh? São coisas santas? Ou coisas que não são tão importantes assim, vamos dizer assim, né? Considerando o contexto desse estudo. Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que, se você observar dentro desse contexto, podem se parecer até bizarras. Eu não quero dizer aqui para ninguém deixar de fazer ou deixar de querer fazer essas coisas, é só um mero comentário, tá? Não tô descartando nada aqui, é só uma... Né? Qual que é a fonte de admiração, de reverência que você tem na sua vida? Qual que é a fonte de entusiasmo? Né? O que é que deveria dar esses sentimentos? O templo é um exemplo disso. O templo deveria fazer isso pra gente. Né? Porque era um local repleto de irá, repleto desse temor divino, dessa reverência divina, repleto de Irat Shamayim, né? Igual foi no Sinai. Só que o Sinai é mais complicado do que uma coisa que está sempre ali. Alguém já tentou se colocar... Eu até fico meio arrepiado. Já tentaram se colocar no lugar das pessoas que estão lá, que estavam lá? Como é que era aquilo? Como é que foi o momento da revelação do Sinai? Ouvindo e vendo trovões, não vê som, como é que você vê som? Coisa meio esmagadora, assustadora. É meio demais até só a gente pensar, né? Fala assim, pô, isso aqui, né? Eu já fico meio emocionado, meio cheio de lágrimas nos olhos e arrepiado lendo alguns livros, algumas pessoas sabem até qual é, né? Mas eu não consigo nem imaginar como é que foi lá. Talvez fosse insuportável, ao ponto do povo pedir para parar. Né? Então, Hashem já teria decidido que parte desse sentimento devia estar disponível para a gente sempre, de uma forma permanente. E como que ele decidiu fazer com que esse sentimento fosse mais acessível? O Mishkan. É o lugar do Mishkan, é o lugar do tabernáculo, o templo depois. Esse é o grande segredo do Mishkan, esse é o grande segredo do temor divino, né? O mesmo que está no Sinai é o que está dentro do Mishkan e é o que deveria estar dentro da gente também. E aí, para quem estava aqui no estudo da semana passada ou viu no YouTube, a coisa fica um pouquinho mais séria. A gente acaba tendo que nos levar um pouco mais a sério, nossa espiritualidade principalmente. Nossas almas têm que ser nutridas para que essa coisa não se perca, porque a gente não tem mais o Mishkan. A gente não tem o Mishkan externo, a gente só tem o interno agora. Então o trabalho é primeiro em você, primeiro em mim. Né? Depois a gente vê o que faz para os outros. O templo hoje é uma coisa muito distante. Né? Mas o fato de a gente buscar santidade, buscar algo que cria esse sentimento de reverência, de entusiasmo, nas mais diversas fontes, mostra que a gente está sentindo muita falta do templo. E às vezes de uma forma não tão boa, né? Porque a falta do templo cria esse vácuo espiritual que já existia antes dele, vamos dizer assim. Como se a gente tivesse tapado o buraco com o tempo. Voltando para o começo de Shemot, Moshe, o que a gente vê? Moshe tendo a revelação dele. Né? E isso parece um pouco insuportável para ele também, porque ele discute, ele fala, não quero, eu não consigo. Para ele é difícil também, a gente acha que Moshe é um cara Ishanav Meod, um cara muito humilde. Mas ali tava demais para ele. Né? E é legal que a gente vê que a revelação de Moshe não foi suficiente. Porque essa revelação torna-se algo nacional, torna-se algo que todo o povo viu.
Mas aí eu pergunto, isso foi suficiente também? Não, ainda não foi suficiente. Porque essa revelação nacional torna-se a partir daí um conceito permanente. O Mishkan é o primeiro, depois o primeiro templo, depois o segundo e Bezat Hashem o terceiro. E aí a gente tem os 3 atos de Shemot. Né? Sair do Egito, o encontro com Hashem no Sinai e a permanência de Hashem no Mishkan. E o Mishkan é uma dessas fontes que a gente tem. Se não é o próprio Hashem, se a gente ainda não consegue chegar até ali, tem um degrau primeiro, tem o Mishkan ali. Que nos lembra o Sinai e é essa fonte de reverência, de entusiasmo. Isso já existiu antes? Já existiu algum lugar assim? Mishkan é uma ideia muito nova? Já existiu um lugar no qual seria possível sentir a presença de Hashem claramente? Já existia. Por isso que eu falei que o vácuo já estava ali. O Mishkan tentou superar o vácuo, vamos dizer assim. No começo da Torá, a gente vê um lugar assim. O Gan Eden, o Jardim do Éden, ele tem essa propriedade. É um lugar que é repleto do Irat Shamayim, do Irat Hashem. Dessa reverência, desse temor, dessa glória de Hashem. Só que no Gan Eden a gente também vê um dos episódios mais tristes dentro da Torá. No qual Adão e Rava, em determinado momento, depois de fazerem o que não deveriam ter feito, sentem a presença de Hashem e fazem o quê? Se escondem. Agora, isso é praticamente uma ação infantil, né? É que nem uma criança que faz uma bobagem e os pais estão procurando e aí ela percebe que fez uma coisa errada e se esconde debaixo do cobertor. Né? Os pais sabem que ela tá ali. Mesma coisa. Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece logo em seguida? Eles percebem a própria nudez. Né? E se escondem. Como é que é possível você se esconder de Hashem num lugar como esse? Que a presença dele permeia o lugar inteiro. Eles sentem uma distância. E essa que é a tragédia da história. Eles se distanciam de Hashem. O Gan Eden é um lugar no qual é possível sentir essa presença de Hashem a qualquer momento. O problema com a desobediência deles, com a transgressão, e pra gente também, com a nossa desobediência, com as nossas transgressões, é que isso nos distancia de Hashem. E esse distanciamento não é da perspectiva dele, é da nossa própria perspectiva. A gente acha que a gente tem que se esconder, né? Que a gente sente que a gente não é capaz de lidar com a glória de Hashem nesse momento. E assim a gente foi expulso do Gan Eden. E aí vem a primeira experiência de exílio. Né? E é importante lembrar, o que eles fizeram? Eles comeram da árvore do conhecimento, mas o título da árvore não é a árvore do conhecimento. Né? O pessoal adora falar que não pode ter conhecimento dentro do mundo religioso, blá 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 blá, essas conversas todas. Mas o nome da árvore é Etz Adat Tov Verá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é do bem ou do mal. É uma mistura, é uma combinação, é bem e mal. Mais, é uma soma. Bem e mal. Eles viviam num mundo completamente bom. Eles comem, a experiência deles era essa. Um mundo no qual Hashem se manifesta de uma forma completamente boa. Quando eles comem do fruto, eles fundem bem com o mal. E aí cria uma situação problemática e perigosa. Um mundo que combina bem e mal também. E nesse mundo, as pessoas têm medo de Hashem. Porque elas estão confusas, elas não sabem o que é bem e mal. A coisa é muito maior do que elas, não sei o que é o que. A gente vive nesse mundo hoje. Que combina bem e mal. Que junta bem e mal. E a gente passa as nossas vidas procurando bem. E a gente procura em qualquer lugar. A gente acaba olhando para vários lugares errados. Né? Aqui no Brasil a gente tem carnaval. Né? Que é praticamente um feriado religioso. É uma troca. Né? Troca-se. As pessoas que não são religiosas têm sua religiosidade dentro do carnaval. O país para. Não pode ter nada. Eu vou voltar minhas aulas agora semana que vem, mas eu vou parar por causa do carnaval. Copa do Mundo é outra.
né? E nada contra jogar, dançar, nada contra nada disso. A questão hoje o BBB também. Aí o BBB já é outra história, porque aí gira em torno de fofoca, aí é um outro problema, né? Vida dos outros, você ficar prestando atenção na vida dos outros. E pessoas vendendo as próprias privacidades por dinheiro, mas enfim. Isso quer dizer o quê? Que pra muita gente seria o auge das experiências dela ir pra uma coisa dessa, participar de uma coisa dessa. E parece que tem uma coisa faltando, que a gente vive nesse mundo que funde bem e mal, e esse é o resultado gerado por uma desobediência de uma ordem. Não, vocês podem comer tudo, menos ali. Então o homem é chutado para fora do Gan Eden. E na semana passada a gente falou dos Kruvim, né, dos querubins, né? E se eu não me engano, eu citei a ideia de que os querubins seriam essa representação da inocência. Mas tem dois seres que perderam a inocência lá atrás. Porque os querubins são crianças pequenas, né? Então eles representariam a partir disso Adão e Rava, que perderam as inocências deles e foram substituídos por esses dois querubim. E é tão real isso que eles foram substituídos que o que aparece? Quando que os querubins aparecem pela primeira vez na Torá? É quando eles são expulsos do Gan Eden. Número 4. E expulsou ao homem e colocou ao oriente do Gan Eden os Kruvim com uma lâmina flamejante de espada que se volvia. Era uma espada giratória, maluca e tal. Para guardar o caminho da árvore da vida. O que essa espada giratória quer dizer? Ela guarda o caminho da vida. A inocência e a espada giratória. Ou seja, o que tem que ser feito aqui? Tem que acontecer uma revolução para você poder passar de novo, para você poder entrar de novo. Você tem que se mudar completamente, virar a tua vida, para usar o termo ruim, 360, né? Você dá uma volta e para no mesmo lugar. Não, 180 graus. Se livrar da confusão, saber o que é santo e o que não é. A pessoa que vê as coisas pela perspectiva da confusão, muitas vezes vai ver a coisa sagrada e diminuir aquela coisa sagrada. O Talmud tem um texto, tem um momento difícil em Omar, que eu botei só um pedaço aí, que é sobre a destruição do templo, do segundo templo. Faltou um H aí no nome do glorioso Reish Lakish. No número 5, Yomar 54b. Reish Lakish disse: quando destruíram o segundo templo e entraram no santuário, eles viram os Kruvim, um segurando o outro. Que tem toda uma... Dentro do Talmud eles discutem essa questão de que se o povo tivesse fazendo coisas certas, os querubins estariam olhando um pro outro, e se a coisa não tivesse muito legal, eles estariam virados, um de costas pro outro. Mas aqui eles estavam se segurando. Eles levaram-nos até o local da feira. E disseram: esses judeus que bênçãos são bênçãos e maldições são maldições, e eles se ocupam com isso. O que eles viram nos querubins? No lugar de ver inocência, quando eles entram no lugar mais sagrado do mundo, o que eles viram? Eles viram indecência. Quando eles entram no lugar mais importante do judaísmo, eles não veem inocência. Eles veem algo errado acontecendo. Por causa de uma perspectiva distorcida de um mundo, de que um local é ruim ou bom. Mas eles não sabem fazer isso. No lugar de terem visto Adão e Rava na inocência deles, eles viram uma coisa distorcida. E Adão e Rava só sentem a nudez deles depois que eles comem da árvore. Eles nunca tinham sentido isso antes? Eles não tava no antes. É isso. Claro que tava. É que nem criança pequena, criança de 1 ano de idade, não tá nem aí se ela tá de fralda, se ela não tá de fralda. Muitas vezes até crianças mais velhas, né? Não tem vergonha de estar sem roupa. Eu não tô defendendo nudez aqui também não, tá? Não coloca palavras na minha boca. Mas eu tô mostrando que existem esses vestígios desse mundo diferente ainda. Adão e Rava eram completamente inocentes inicialmente. E quando eles desobedecem a ordem e comem do fruto, eles começam a criar esse mundo confuso. Eles se sentem nus nesse mundo. Eles se sentem envergonhados, eles se sentem humilhados. E o grande assunto da Parashá qual que é? Roupa.
A roupa do Kohen Gadol, a roupa dos Kohanim. Eu falei bem no começo, qual que é a palavra em hebraico para roupa? Beged. A palavra beged em si tem a essência do que é se vestir. A raiz da palavra beged, que é Beit, Gimel e Dalet, também dá origem a outra palavra, que é begidá. Begidá significa traição, significa rebelião e, consequentemente, desobediência. As vestimentas, as roupas, são uma espécie de comemoração dessa desobediência. Ah, não, beleza, agora vamos ver sem roupa. Não, calma lá. Não é isso, não. Essa traição que o homem fez com Hashem é representada pela roupa. Adão e Rava transgridem de várias formas nesse episódio. Pelo que eles fizeram, pelo que eles falaram, pela falta de gratidão. Não foi uma coisa só. A grande é a desobediência. Falar, não, a gente não vai fazer o que foi mandado. Mas outras coisas seguem. Principalmente a falta de gratidão depois. Hashem pergunta para Adão, o que você fez? Qual é a resposta de Adão? Foi a mulher que você me deu. Eu não fiz nada. Rava faz o quê? Foi a Nahash, foi a cobra? Não fui eu. Adão estava só inicialmente. Hashem bota todos os animais diante dele, dá nome para todo mundo e vê, não tem ninguém. Hashem dá uma companheira para ele. Quantas pessoas que são sozinhas hoje no mundo agora? Quantas que não queriam ter uma companhia? Quanto mais uma companhia que vem diretamente de Hashem. O que Adão faz, além de desobedecer aqui, é passar a culpa pra frente. O famoso, a culpa é minha, eu dou pra quem eu quiser, né? É muito mais fácil jogar a culpa no outro. O que completa aqui a transgressão de Adão é isso. Que começa com a desobediência e termina com a falta de gratidão. Alguém acha realmente aqui, na boa, assim, essa é uma pergunta verdadeira, que se Adão tivesse buscado fazer techuvá, falado assim pra Hashem, falando, realmente foi um erro meu, eu assumo e eu me desculpo, eu não vou fazer mais. Será que Hashem teria expulsado Adão? Acho que não. Acho difícil dizer que sim. Porque quando Hashem conversa com eles, ele tá dando uma chance. Pensa um pouco no que você fez, Adão. Agradeça a segunda chance que você vai receber. Não. Joga isso tudo de volta. Não quero nada disso não. Se ele não é capaz de ser grato pela mulher que Hashem deu pra ele, como que ele vai ser grato pelo jardim? Como que ele vai ser grato pela própria vida? Como é que isso vai ser? Tá na cara dele. Como é que ele não vê isso? Como que é uma perspectiva dele mudou tanto? Porque agora ela é confusa. E agora ele não pode ficar mais lá. Para ele voltar, ele precisa de quê? De uma revolução completa. Ele precisa mudar completamente quem ele é. Ele tem que tornar-se uma pessoa grata e obediente. Quando o templo é construído, uma coisa bem interessante acaba acontecendo aqui. Né? O que é? Traz oferta. Você tem que trazer oferta de paz, oferta de pecado, oferta de sei lá o que, os sacrifícios. O que é que a gente faz com as ofertas? A gente come delas. Não tudo, né? Porque tem coisas que são permitidas e tem coisas que não são. Mas a gente come. E se a gente perceber isso e observar o que aconteceu da primeira vez que alguém comeu alguma coisa, o que aconteceu da primeira vez? Desobediência e rebelião. O comer associado ao templo é uma elevação do comer em si. Quando Hashem diz que a gente tem que comer uma coisa, é completamente diferente de quando ele diz que não tem que comer. O Rav Tzadok HaKohen, ele comenta que na Matzah em Pesach e nas nossas refeições de Shabbat, a gente tem que ter em mente que essas refeições são momentos em que Hashem está comandando você a comer. Comer agora é o quê? Não é mais uma desobediência, é uma mitzvah. Quando isso acontece, a gente eleva o ato de comer. A gente faz com que aquilo deixe de ser um ato meramente físico. Porque agora também é uma coisa espiritual. E isso acaba valendo meio que para todas as vezes que a gente come. Mas mais importante para essa. Porque a gente faz uma brachá. A gente lembra de quem veio aquilo. De quem é aquilo. Então,
a gente está elevando, a gente está mudando aquela desobediência do Gan Eden, separando bem e mal de novo. A gente consegue aqui um novo tipo de conhecimento, o reconhecimento do bem. E essa que é a parte interessante. Reconhecer o bem, em hebraico, é Hakarat HaTov, que se você botar no Google Tradutor vai aparecer assim, gratidão. Gratidão em hebraico quer dizer reconhecimento do bem. Essa é a oportunidade que Hashem está dando pra gente todo Shabbat, todo Pesach, toda vez que a gente fizer uma brachá quando a gente comer. Entender que a gente está sentado e sendo comandados a comer aquilo e a gente está trazendo Hashem para perto, na nossa perspectiva, porque na dele a gente está sempre perto. E a gente acaba, não nós exilados, mas sim a confusão e o mal exilados. O interessante então, se a gente voltar para o nosso foco da Parashá, o que ela faz? Ela põe uma ênfase grande na roupa do Kohen Gadol. Principalmente do Kohen Gadol. Fala dos outros Kohanim também. E é como se alguma coisa mudasse aqui também. Porque como é que é roupa em hebraico mesmo? Big Day. Big Day Kehunak. Beged, né? Big Day Kehunak. Mantém o mesmo nome, mas é como se Hashem estivesse falando aqui. Aquilo que é uma traição, agora não é mais. Agora é um mandamento. As roupas devem de alguma forma também ser elevadas. É isso que Hashem está dizendo. Elas se tornam aqui uma coisa kadosh, uma coisa santa. Uma coisa que entra dentro dos mandamentos de Hashem e na experiência da presença divina. Essa roupa do Kohen Gadol não é uma roupa normal. A do Kohen do Kohen é simples, ela é toda branca. Mas a do Kohen Gadol, ela tem esse aspecto de realeza. Ela é bonita, vistosa, né? E se a roupa é uma representação inicial da desobediência do que aconteceu no Gan Eden, Hashem está dando agora uma oportunidade para consertar essa questão, fazer o tikkun, né? Para falar palavra famosa, né? E assim como foi feito com a comida, aparece a mesma coisa com as roupas. A palavra mitzvah em si quer dizer o que agora? Mandamento, né? A gente fala mandamento. Hashem mandou que alguma coisa fosse feita. E a partir daí, essa ação, que agora é considerada uma mitzvah, vira automaticamente uma coisa positiva. Ignorar essa ação, por sua vez, torna-se algo negativo. O que é que acontece aqui? A gente está separando bem e mal. A gente está refazendo o mal feito. Desfazendo o mal feito, na verdade. Não refazendo, desfazendo o mal feito. Quando ele comanda os Kohanim quanto às roupas, o conceito de se vestir agora é elevado. Colocar as roupas agora é uma mitzvah. Ela vira parte da experiência da glória de Deus permeando algum lugar. Essa glória que estava presente no Gan Eden, que virou uma coisa de difícil acesso quando o homem é expulso de lá, né? O que acontece agora? O que aproximou essa sensação, a gente dessa sensação? Moshe lá diante do arbusto em chamas, o povo no Sinai, e agora o templo. E agora no templo é o local no qual essa glória vai ficar. E no Shabat, a gente também tem uma mitzvah de se vestir um pouco melhor. Isso é interessante. Não é que você tem que se vestir bem pra caramba. Não, se vista diferente do que você se veste no normal. Nos dias normais. Quando a gente coloca uma roupa um pouco melhor, de preferência limpa, obviamente, e muita gente coloca roupa branca, né, para se preparar para o Shabat, que é um dia diferente. A gente muda as roupas para ajudar nesse sentimento de que a gente está entrando numa situação diferente. Quando você vai para um casamento, você não vai mulambo. Você sabe que você está indo numa coisa diferente. Então você vai diferente. Para se sentir melhor e para entender melhor a santidade, a kedushá do dia de Shabat. E nesse momento a roupa não é mais uma rebelião. Ela não simboliza a desobediência mais. Ela vira parte da nossa relação com Deus. Ela retoma o quê? O local onde o homem não era cínico ainda. Onde ele ainda não procurava o bem em qualquer buraco. Ou confundia bem e mal. Mas sabia o que era a santidade. E a gente começa a entender a ideia do templo aqui. Tanto ele interno, que nem a gente discutiu semana passada, quanto o externo. Não é uma resposta ao bezerro de ouro, não pode ser.
mas é uma parte da Torá e uma das mais importantes. E tudo isso do templo, desde a construção do Mishkan, ensina pra gente a construir o nosso Mishkan pessoal, o nosso templo interno, que a gente discutiu semana passada. Aquele que está dentro de nós, o nosso serviço do coração depende dele, o Avodat Halev, né? A gente precisa desse templo construído para fazer nosso serviço do coração adequadamente. Então, é ideal que a gente estude Torá para aprender a diferenciar tanto o bem quanto o mal. O que Kadosh e onde buscar essas santidades. O que buscar nessas santidades. E quando a gente encontrar, o que fazer com elas. Buscar elevar essas santidades, onde quer que elas estejam, dentro e fora de nós. Começando, principalmente por aquilo que está dentro, que é onde a gente tem que procurar primeiro. Isso tem que ser feito até o momento do templo ser reconstruído. Esse é o nosso trabalho agora. Entender o que e como aconteceu certas coisas. Hoje a gente teve esse negócio aqui no Brasil, né? Porque pessoas aos poucos demonstram que elas percebem certas santidades e isso incomoda elas. Assim como foi no templo. E elas atacam essa santidade diretamente. Por isso que é fácil falar o que o rapaz falou. Porque ele percebeu uma santidade dele. Então a gente também pode entender o que o Talmud diz quando ele decreta que basicamente se todos os judeus juntos cumprissem um Shabat, a gente entraria na era messiânica agora. Não pode faltar nenhum. Tá? Porque o Shabat em si é um momento de Kedushá. E se é um momento de Kedushá que junta o povo como um todo, cria o Sinai de novo e uma possibilidade de construir o Mishkan, no caso o templo. Se a gente elevar o Shabat, levar as roupas, a comida, isso tudo faz com que a gente fique cada vez mais próximo do lugar da santidade que o templo criou. Ficamos cada vez mais próximos de Hashem. Pessoal, obrigado pela paciência e até a próxima, até semana que vem, Bezat Hashem.